Bora, gente. Nossa nona aula de nutrição, certo? Hoje a aula são 38 slides, certo? Mas a aula já começa a ficar mais atrativa, vamos assim dizer, certo? Hoje a gente já mexe com alguma coisa relacionada ao hospital, que é a nossa área, ok? Vamos lá. O que a gente tem de alternativas alimentares, certo? Cada pessoa, no decorrer de sua vida, vai tendo adaptações, né? Às vezes você, quando criança, né, come de tudo, verduras, frutas, a carne, ou seja, todos os tipos de comida. E à medida em que vai se passando, ou por conta do por paladar, ou por conta de alergias, certo? Ou por conta de preferências, certo? A gente vai se adaptando a essa ou aquela alimentação. Claro que a grande maioria é uma dieta livre, é uma alimentação geral, certo? E por ser assim, é uma alimentação inadequada, né? Nem todo mundo se alimenta de uma forma correta. Eu não gosto de rótulos de alimentação. Eu acho que você ser em uma linha só não é legal. Mas quando você faz um balanço, né? Você come um pouco de cada coisa, aí fica tranquilo, certo? E hoje, com a grande quantidade de pessoas com alergias alimentares, né? Por esse ou por aquele alimento ou ingrediente, hoje você está vendo muita gente que antigamente não existia nada disso, né? A lactose, né? Como é que chama? A proteína, a questão da carne, não tinha, mas hoje já tem, e muito, principalmente já crianças, já nascem já com esses problemas. Então, quais são as alternativas alimentares mais comuns que a gente tem? A alimentação vegetariana, onde as pessoas só consomem alimentos de origem vegetal, certo? Será que é a melhor? A gente não sabe. Eu acho que a alimentação, ela é toda, como um todo, muito boa, certo? Sendo que você tendo equilíbrio e um quantitativo, né? É o que nossos avós sempre falaram, tudo demais é sobra, né? Mas a alimentação vegetariana, né? Eu tenho umas 2 semanas que eu vi uma reportagem de pessoas que não comem carne por conta do sofrimento do animal. É uma linha de pensamento, certo? Só que a gente sabe que na natureza, né, uns precisam morrer para alimentar outros, né? Se você vê a caça do leão em cima de um veado, por exemplo, né, você vê que chega a ser até grosseiro, né? Como é que a coisa acontece, mas é a lei da natureza, né? Mata-se para comer. Então existem animais, né, que servem de alimento. Mas aí eu não sei, acho que talvez seja uma discussão para quem entende da questão alimentação, da filosofia de vida, né? Os naturalistas fazem muito isso, né? Para poder a gente ver se a gente chega a um denominador comum. Então, só consome alimentos de origem vegetal. Alimentação macrobiótica. As pessoas têm um estilo de vida diferente e acreditam numa alimentação à base de cereais, como o arroz, o trigo, sem alimentos de origem animal, que seria o ideal, certo? Seria o ideal. Então, assim, são alimentos que não entra também o animal, mas pode acontecer de entrar, né? Tem pessoas que têm um limite, um mínimo, né, para esses alimentos, né? E outros não, são rigorosos, vamos assim dizer. Alimentação natural são aquelas pessoas que se alimentam dos produtos o mais naturais possível, sem agrotóxicos, inclusive plantam, né? Cuidam, né? Tem suas galinhas, suas plantas, né? Seus animais para extrair algum produto, mas é o mais natural possível, livre de agrotóxico, livre de uma série de produtos, de conservantes para esses alimentos. Eu prefiro essa daí, certo?
Porque eu acho que da alimentação, o que é de pior é justamente todos os produtos que são colocados para poder conservar esses alimentos, certo? Então, aqui assim, são exemplos para que você tenha uma noção, né, do que é ou do que não é. Alimentação ovo-lacto-vegetariana. Essa é mais difícil de você ouvir, né? Ele só consome os vegetais, ovos, né? E leite, né? Daí, ó, ovo, lacto, né? Ovo, leite, vegetarianos, vegetais. A enriquecida, certo? Ou seja, toda vez que você coloca, vamos supor, faz um suco de laranja e você coloca ali o leite ou você coloca ali cenoura, o que é que você está fazendo com o seu suco? Você está enriquecendo, né? Quem fez muito isso foi a pastoral da criança, né? As multimisturas, onde se pegava resto de alimento, né? E se fazia todo um processo para fazer um pozinho para poder colocar na alimentação das crianças, certo? E se recuperou muita criança desnutrida no nosso país, certo? Então, assim, a alimentação enriquecida, você vai compor o alimento, você vai acrescer esse alimento, certo? Outros de diversas formas, né, para poder enriquecer, certo? Então, assim, é muito comum você ouvir falar, como está dizendo aqui, ó, folha, talo, tem um suco detox, né, que eles colocam couve, né, e outras, tem gente que coloca outras hortaliças a depender do suco, certo? Então, assim, nós já fazemos isso no dia a dia quando a gente acrescenta alguma coisa no suco, na vitamina, não é? Então, é uma alimentação que tenha o benefício de oferecer principalmente sais minerais e vitaminas, que a gente não encontra assim com tanta facilidade em qualquer alimento. Então você enriquece para dar, para promover esse enriquecimento, certo? Ó, esses aí, eu não quero que vocês fiquem alucinando, querendo decorar o que. Não, eu quero que vocês saibam que existe e o que é realmente de básico que vocês precisam saber dessas alimentações. Bem, já entra agora no nosso, como é que se diz? Na nossa área, né? Quando você fala nutrição e terapia medicamentosa, certo? Gente, olha, durante muito tempo, né? E hoje já se fala muito mais em alimentação, mas há anos atrás não se falava não. Mas graças a Deus, a alimentação, né? Hoje a gente já olha para ela como um recurso medicamentoso. Quantas coisas a gente pode fazer através da alimentação para minimizar um problema, minimizar uma doença? Por exemplo, quando você diz a uma pessoa que é hipertensa que ela não deve ingerir o sal e dar para ela alimentos ricos em outros nutrientes para melhorar. Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, né? Mas vamos supor, o alpiste, que é comida de passarinho. Se você faz um chá de alpiste, você minimiza bastante, tem que se ter cuidado, porque ele quando baixa a pressão, ele baixa de vez. Então você tem o alpiste como um alimento que a gente não dá nada para ele, mas que ele é excelente o chá dele para baixar a pressão. Como também para o leite do alpiste também serve para o diabético. O quiabo, alunos, né, jovens descobriram que o quiabo é excelente para diabetes, né? Você deixar ele de molho, aquela baba toda sair, você tomar, ou seja, nós temos a nossa floresta, né? E o índio sabe disso, né? Por isso que ele valoriza, por isso que ele tem cuidado, né? Nós temos na nossa floresta a nossa maior farmácia. Até porque, gente, as medicações são retiradas das plantas. A gente não sabe usar, né? A gente não sabe cultivar, para cultivar primeiro o nosso organismo, para depois a gente até usar como medicação.
né? Antigamente, você não vê, eu tenho certeza, quem tem ainda avó, eu não tenho mais, mas que os nossos avós, bisavós, o organismo dele, apesar de ser debilitado por conta da idade, eles são fortes. Então, assim, eles antigamente eram mais. As pessoas eram mais resistentes e não tinham tantos recursos, né, modernos, vamos assim dizer, que nós temos hoje. E hoje, com todos os recursos modernos, né, que a gente às vezes arrota, nunca se morreu tanta gente. Vocês reparem que hoje o índice, por conta dessa pandemia, quantas pessoas morrendo sem resistência. Hoje, quanto se tem de dificuldade, nós vamos falar isso nas próximas aulas, na questão do leite materno, que é o primeiro alimento do ser humano. Quantas pessoas, quantas mães não valorizam? Aí vai ficar uma bola de neve aqui a gente fazendo esse comentário, porque aí vai de educação, da ignorância e por aí vai, certo? E a gente sabe, eu digo por experiência própria, né? Uma criança que é amamentada, ela é resistente, ela é muito mais resistente. Uma pessoa que desde o início foi preparada organicamente através de uma alimentação saudável, nós vivenciamos hoje a alimentação prática. E estamos nos esquecendo que essa praticidade traz muita coisa escondida de errado e de problema para a nossa saúde que a gente não percebe logo de imediato porque tudo é para ontem, tudo tem que ser rápido. Entendeu? Então, assim, a nossa primeira medicação são os alimentos. Eu me lembro que quando eu descobri que eu era diabética, o médico, antes de passar as medicações, ele mudou minha alimentação. Foi meio difícil, tanto é que eu hoje tomo insulina e tomo hipoglicemiante. Mas assim, inicialmente o hipertenso, ele não dá logo a medicação, ele muda primeiro a alimentação para ver se resolve. Mas o nosso organismo já está tão debilitado, já está tão devastado, que a gente não consegue, só com o alimento, resolver a situação. Aí tem que introduzir a medicação. Então, os alimentos podem auxiliar de sobremaneira a recuperação da saúde, é isso que eu estou dizendo aqui. Sendo, em alguns casos, a única opção de tratamento de algumas doenças, porque existem pessoas que têm alergia medicamentosa e aí não tem outro recurso, senão mudar a dieta. A terapia que os utiliza como complemento ou única forma de tratamento é a dietoterapia. Essa dietoterapia que a gente não respeita, essa dietoterapia que ninguém tem, essa dietoterapia que tem muitos fatores que não auxiliam, e aí dentro do hospital tem mesmo. Eu uma vez ouvi um médico elogiar a comida de hospital, coisa que todo mundo critica, né? Mas assim, no hospital você tem uma regra lá dentro, você tem uma nutricionista em que ela faz preparados, né? E que lá dentro você... E também nós não, no caso do hospital não temos esse trabalho, e aí a comida acaba sendo gostosa, porque existem vários fatores para você chamar a atenção do seu paciente para que ele se alimente bem, né? Eu não gosto de leite, mas aí você faz um leite, vamos supor, com uma canela, quem gosta, com um outro artifício, com um adoçante, mas que você bota em pouca quantidade. Você pode colocar ali o leite de outras formas, uma coalhada para quem gosta, que eu acho um horror. Mas, ou seja, existem diversas formas que, através do preparo, você consegue atrair a atenção da pessoa, né? Quantas crianças não comem em casa determinados alimentos e quando chega na escola faz vergonha. Aquelas escolas que têm determinados lanches, né, que faz assim o compartilhamento dos lanches, e aí a criança acaba se alimentando de coisa que em casa não se alimentava. Certo? Mas o que é isso? É uma carinha que você faz para atrair a criança, é a introdução de um alimento que toda criança gosta, é um sabor diferenciado, ou seja, diversos fatores faz com que nós com que a gente vá sentir uma atração por aquele alimento. Okay?
Cuidado nutricional. Repare bem, eu vou ler aqui só para explicar para vocês. Compete aos profissionais das unidades de saúde a avaliação e identificação do estado nutricional dos seus clientes. Olha o que eu disse desde o começo da aula. O curso de vocês não é de nutricionismo, ou de nutrição, desculpe, não é de nutrição. Vocês não estão aqui vendo essa disciplina para serem ou para determinarem dietas no hospital, não é não. Mas é para que você tenha uma base, certo? Para que você saiba da importância e possa até utilizar dentro da sua casa, dentro da sua família, certo? Então, assim, a nutricionista, para montar uma dieta para um paciente, ela precisa fazer a visita, fazer uma entrevista, né? Ver quais são os determinantes patológicos naquele indivíduo, o que é que ele tem também de determinante para não responder à qualidade nutricional que ela for ofertar para ele, ou seja, ela tem as diretrizes básicas, profundas, para esse paciente aí determinar a dieta. Então, para tanto, faz-se necessário adotar certos cuidados que dependerão da presença da doença ou de alguma doença em potencial, ambiente, estado de crescimento, desenvolvimento do indivíduo, ou seja, se a nutricionista aí com os olhos da enfermagem, um paciente diabético, quando a nutricionista vai visitar, ela vai fazer perguntas, e são perguntas, gente, bem sutis, porque nem todo mundo diz a doença que tem. Uma pessoa que tem tuberculose, certo? Por mais que nós estamos ainda em pleno século XXI, a pessoa tem vergonha de dizer. Antigamente, para você dizer que uma pessoa tinha câncer, não dizia câncer, dizia, olha, ela tem aquela doença. É como se você falasse a palavra câncer, você fosse pegar a doença. E assim, são várias doenças. Às vezes você não diz para tomar uma medicação. Eu estou dizendo isso, gente, porque quem está dizendo aqui é a personificação da pessoa errada com relação à doença, certo? Você chega no dentista e ele pergunta, a senhora é hipertensa? Não, isso realmente não sou. A senhora é diabética? Não. Hoje eu já não digo mais que sou diabética, porque eu sei que vai ter N problema. E um dentista, um dentista que eu... um dentista que eu conheci, né? Ele fez um tratamento comigo, que eu aí, toda vez que eu vou fazer alguma coisa de dentista, eu faço o mesmo que ele fez, que eu achei perfeito. Então, assim, eu não estou também induzindo ninguém a fazer, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu digo que sou diabética, a minha dieta vai ter que ser diferenciada, vai ter que ser pobre em glicose, certo? Pobre em carboidratos, certo? Pobre em lipídios. Peraí. Numa das vezes que eu fui ao médico, a minha médica disse, olha, você é a única diabética, eu quero que você coma gordura à vontade, porque eu perdi muito peso. Então, repare, eu sou diabética, vai tirar a glicose, vai tirar carboidrato, mas a gordura ela não tira por conta da magreza. O que ela está visualizando ali? A questão da nutrição. Então, para se ter um quadro de tratamento nutricional para que você faça uma dieta para um determinado paciente, a nutricionista tem que fazer um estudo completo. Tem que fazer entrevista e ir fazendo as coisas aos poucos, certo? Porque também vai entrar aí a questão do gostar ou não. Não adianta ela passar por exemplo, se você me der uma dieta à base de leite, eu vou jogar fora. Porque eu não vou tomar, eu não gosto de leite. Tomo, mas não assim, certo? Então, você tem que também levar em consideração as preferências daquele paciente. Quais são as etapas do cuidado nutricional? Algumas são específicas do nutricionista, mas todas envolvem o conhecimento e participação de uma equipe multiprofissional, inclusive da enfermagem, que tem por objetivo estabelecer a saúde das pessoas. Sabe aquela coisa da equipe? Porque a parte da enfermagem fica com a questão do quadro existente, da patologia existente, dos cuidados que vocês vão ter que ter, qual é o objetivo daquele tratamento.
que a nutricionista tem uma base. Como ela precisa se aprofundar, ela precisa do médico, ela precisa do enfermeiro, ela precisa do assistente social, ela precisa da família, ela precisa do paciente. Então, assim, tem coisas que só a nutricionista pode resolver e só ela sabe, só ela pode saber como pesquisar, certo? Como adquirir desse paciente. Mas tem outros, não. Tem outros que você precisa do médico. Bem, se eu fizer isso, doutor, tem algum... Não. Ô, doutor, o senhor pretende atingir logo de imediato o quê? Para ela ver o que é que ela, como nutricionista, ela vai iniciar. Então, é uma equipe multiprofissional. Eu não estou dizendo que toda vez vai ser uma reunião entre equipe, não. Mas você precisa, para você montar um tratamento fechado, tem que ser fechado com a equipe. O que é que a gente avalia primeiro? O que é que se avalia primeiro, né, teoricamente? Avaliar o estado nutricional do indivíduo de acordo com as recomendações relativas à sua faixa etária, utilizando os seguintes parâmetros. O que está dizendo aí? Você não pode avaliar, para que eu tenho que saber isso? Sabe por quê, gente? Nem todo mundo vai trabalhar num hospital. Nem todo mundo vai, certo? Nem todo mundo vai ter uma equipe multidisciplinar para tratar de um paciente. Às vezes você vai para uma UPA da vida, um posto de saúde, que a função do nutricionista ali tem uma diretriz diferente da do hospital, ou o que é pior, vocês vão para o interior, em que malmente tem um médico e uma enfermeira, ou tem um ou tem outro, né? Por dia da semana, e só tem você lá sozinha todo dia praticamente, ou seja, a equipe de enfermagem. Então, se você não tiver uma noção, você vai talvez fazer um tratamento técnico, tático, mecânico, e que não vai ter resposta satisfatória em curto tempo. De um detalhe só, de uma alimentação inadequada. Eu tive uma colega de faculdade que ela engravidou, certo? Pariu. E questão assim de uma semana, acho que no máximo 15 dias, ela foi louca para era a nossa diretora e amiga. Ela foi na casa dessa enfermeira, louca, porque a criança só tomava o leite do peito e estava com diarreia. Ela enlouqueceu. E aí faz isso, faz aquilo, leva para o pediatra, não leva. A nossa diretora, né, que ela era uma enfermeira, né, com a especialização em obstetrícia, foi que aquela hora chegou assim, fulana, Rejane, o que você está comendo? Ora, Rejane estava metendo o pé na panela de feijoada, sarapatel, ou seja, a alimentação de Rejane estava sendo inadequada para esse período em que ela estava amamentando e que tem muita gente que não dá valor. Então, toda a gordura, todos os resíduos alimentares que não servem, estava passando para o leite. E isso estava fazendo com que a criança tivesse diarreia. E era uma estudante de enfermagem já no final do curso. Mas o que eu estou querendo dizer é que, a depender do seu paciente, você tem que fazer uma verdadeira faxina na vida dele, né, para saber o que está acontecendo e em que você pode ajudar. Eu falei esse exemplo porque talvez uma nutricionista, certo? Naquele momento que ela contou, que ela conversou, não teve a perspicácia de intervir na questão de saber o que ela estava se alimentando, certo? Então, quais são os parâmetros para essa avaliação? Antropométricos, ou seja, as medições, as aferições, né? As medidas numéricas, peso, comprimento, altura, circunferência abdominal, né? E outros. Ou seja, tem toda uma estatística numérica estrutural do indivíduo que precisa ser avaliada. Bioquímicos, aí entra o laboratório, né? Exame de sangue, de urina, de fezes.
Clínicos, os sinais e sintomas das carências nutricionais e das patologias que ele tem. O senhor está sentindo alguma coisa, seu José? Ô, doutora, o que o senhor está sentindo? Ele aí vai relatar. E aí a gente vai tentar observar o que é que pode estar ocasionando aquele quadro que ele apresenta. Dietéticos, avaliação da alimentação com base em realização de entrevistas sobre hábitos, alimentos ingeridos, preferências, a gente já falou, aversões e alergias alimentares, certo? Não adianta você sentar com alguém e fazer uma lista de uma dieta maravilhosa em que uma nutricionista passou, mas tem coisa ali que você não gosta. 50% você não gosta. E a gente sabe aqui para nós que não tem hábitos muito saudáveis, né? Tem muita coisa de alimento que a pessoa não... Verdura. Raramente você encontra um adolescente que gosta de verdura e o nutricionista sabe disso. Ele vai tentar explicar a importância das verduras, mas principalmente vai tentar ver o que é que ele gosta para poder ela fazer a substituição. E aí ele ingerir, de qualquer sorte, todos os nutrientes de uma forma diferente. Certo? Vamos lá. Segundo, identificar as necessidades. Não sei se vocês lembram, né? Um atleta, um jogador de futebol, não requer uma mesma quantidade de nutrientes que uma pessoa que trabalha no escritório sentada todos os dias, certo? Então, cada um tem uma necessidade, certo? Cada um tem uma necessidade calórica. Então, identificar as necessidades ou os problemas nutricionais. Os resultados da etapa anterior possibilitam identificar os problemas de saúde relacionados com a alimentação. Então, repare, quais são os problemas anteriores, ou no peso, ou no comprimento, ou alguma patologia, ou nos exames que ele fez, não importa. Você vai ver o que foi. E isso a própria nutricionista vai requerer de você que você vá a um clínico, né? Para que ele solicite, eu não sei, eu não tenho, eu acho nutricionista, acho que não pode fazer a solicitação, enfermeiro pode, nutricionista eu não sei, certo? Mas é importante que vocês tenham dados laboratoriais para você ver o que é que falta ou o que está em excesso, viu? Planejamento. Planejamento. Não se faz nada sem planejamento. Você vai colocar o que é que ele, diante do quadro que você captaram, que vocês pesquisaram, você vai listar o que é que você está vendo, o que é que você precisa. Certo? É como se fosse uma lista de supermercado. Você está comprando esse item porque você vai ter uma justificativa. A mesma coisa ele. Você está apresentando isso, portanto, vou solicitar que você faça isso, se alimente disso. Então, planejar e priorizar os objetivos do cuidado nutricional, que aí sim compete exclusivamente do nutricionista. Ele vai traçar um plano direitinho, né? Cada pessoa tem seu plano, né, individual, e as orientações vai ser de uma forma que justifique esse ou aquele, certo? Se ela diz assim, olha, eu vou querer que você prepare o seu alimento, mas não pode ter fritura. Geralmente as pessoas que são obesas, as pessoas que têm problemas cardíacos, né, não se faz nenhum tipo de preparo através da fritura, certo? Existem pessoas, vamos supor, que precisa de mais líquido. Então, as frutas desse indivíduo já vai ser aquelas mais ricas em líquidos. A presença, né, a constância de suco, né, de frutas, principalmente, vai ser mais frequente, certo? Com a criança que não gosta de se alimentar, ela vai substituir, ela vai falsificar, vamos assim chamar, alguns alimentos, alguns pratos, vão esconder algumas coisas. Por exemplo, você faz um suco lá ou uma vitamina e você coloca linhaça. A pessoa vai comer, não vai sentir,
Tem gente que não gosta de soja, mas se você pega a soja e mistura com a carne moída, as pessoas não percebem. Agora, não pode assim exagerar, porque de qualquer maneira, se você bota demais para querer compensar alguma coisa, a pessoa descobre e acaba enjoando, né? Até a carne moída. Porque ele sempre vai achar que ali no meio tem alguma soja. Ou seja, gente, você vai usar artifícios para que esse planejamento, para que as modificações alimentares aconteçam. E eu estou chamando a atenção da criança, que a criança é um pé no saco para comer, certo? E aí começa a surgir um adolescente chato e um adulto subnutrido e um idoso doente. É fato. Execução das atividades, né? E isso aí a gente tem que compartilhar com a família. Não adianta você executar tudo bonitinho, ó, para atingir seus objetivos só no hospital. Em casa tem que haver uma sequência. E aí a família tem que ser chamada para orientar ela como deve ser feito. E não tem coisa melhor do que participar dessas horas, né, em que se está oferecendo, vai almoçar, vamos supor, você tem um paciente que tem que comer muita verdura, né, muito suco, muita fruta. Aí você senta na mesa num dia de domingo com um prato de feijoada. Você não está incentivando em absolutamente nada. Então, a participação, a questão dele ver você comendo, se alimentando de uma forma saudável, isso motiva bastante. Então, executar as atividades nutricionais necessárias para atingir os objetivos, certo? Nessa etapa, toda a equipe de saúde deverá envolver-se com vistas ao desenvolvimento das atividades pertinentes ao sucesso do cuidado nutricional. E é fácil, no hospital é fácil, certo? É o pessoal da Copa, com a nutrição e o paciente. Mas em casa não tem o pessoal da Copa, não tem um nutricionista, só tem as orientações e o paciente. Então, a participação da família é importante. Avaliação. Aí é começar a ver se ele está respondendo, né? Como é que ele está respondendo a esse novo procedimento, certo? Como é que ele está se comportando? Está ganhando peso, se foi esse o objetivo? A pressão estabilizou, se foi esse o objetivo? Como é que está a glicemia? Já que mudou a alimentação, ou seja, na verdade, a avaliação é você ver todos aqueles procedimentos que foram, como é que chama? Que foram colocados pela nutricionista, se estão sendo feitos e a resposta. É igual a medicação. O médico passa a medicação, tem que ver como é que está respondendo aquela medicação, porque se não estiver dando resultado, tem que mudar. Bem, como é que deve ser a nutrição desse paciente hospitalizado? E aí, com relação a essas modificações, tem diversas. Com relação ao sabor, com relação à consistência, certo? Com relação ao conteúdo, a quantidade de nutrientes que tem naquela alimentação. Ou seja, existem vários fatores que a gente fica despreocupado porque a nutricionista cuida disso. Então, o cuidado nutricional do paciente hospitalizado é bem mais complexo do que um mero fornecimento de refeição. Quando a gente vê aquele carrinho passar pelos corredores do hospital com aquelas marmitonas, né, bonitas, né, quentinha, cheirosa, a gente só pensa em ele vai se alimentar. A gente nunca se reporta a questão nutricional naquilo que a nutricionista desenvolveu para que aquele alimento auxiliasse ao tratamento e, indiretamente, vai nos auxiliar. Um paciente nutrido é um paciente que tem uma resposta muito melhor a um tratamento medicamentoso, ou não, certo? Existem, inclusive, alguns pacientes que já trazem lá de suas casas, né, um quadro de desnutrição muito severo e que aí a nutricionista vai ter que ter um desempenho maior, uma forma mais enfática, vamos assim dizer, porque ela primeiro vai ter que tratar o que ele veio, certo? Ele não tem nada, ele está desnutrido,
Vamos então nutrir ele para depois a gente começar a cuidar das prioridades relacionadas com o seu internamento. É 2 trabalhos em um, certo? Práticas hospitalares simples podem ser aplicadas com vista à melhoria do estado nutricional do mesmo. Ó, gente, quando a gente fala assim, práticas hospitalares simples, quer ver uma coisa? Vocês vão ver isso em campo de estágio. Quantas vezes o pessoal da Copa, que é quem prepara a alimentação, passa pelo quarto, pela enfermaria, deixa lá na cabeceira da cama, na cômodazinha, o alimento daquele paciente e vai embora. Pronto. Nós da enfermagem passamos às vezes até um copinho de mingau, tá lá em cima da cômoda. Você passou, você viu, tá cheio, a copa deixou cheio. Meia hora depois continua cheio, 2 horas depois continua cheio. Daqui a pouco a copa vai voltar e vai pegar e vai levar. E ela simplesmente vai pegar e vai levar. Faltou o que da enfermagem? Uma atenção maior em ter visto o copo ou o alimento ali, ou acompanhar. Você viu que a copa já entrou, está na hora da refeição, geralmente eles se alimentam 11 horas, 11 e pouco, é o horário da alimentação no hospital para os pacientes. Vá lá, vá ver se ele ingeriu, se ele gostou do alimento, até para você fazer uma anotação, mas não é isso que acontece. Às vezes o pessoal da enfermagem só está preocupado na coisa prática, ligada diretamente a ela, sem entender que se um paciente desnutrido, ele não tem uma resposta satisfatória para o cuidado de enfermagem também. É uma equipe, certo? Então não custa nada a gente chegar lá, pegar o copo. Ô, seu José, o senhor não quer o mingau não? Tá ruim? Não, minha filha, é que eu não consigo pegar. Às vezes é um paciente que está com a sonda nasogástrica e quem vai colocar na sonda é você, não é o pessoal da copa, não. É a enfermagem. E às vezes não acontece isso. Às vezes colocou lá a comida, ele só pegou algumas coisinhas e largou o resto todo lá. O que foi, seu José? Estava ruim? Porque aí, gente, a gente vai ter que providenciar, mandar um aviso para a nutricionista para que ela monte um alimento de uma outra forma ou mande um alimento, no caso, um lanche antes do horário, para poder bater. Às vezes ele está com fome. Ou não está com fome, mas ele precisa ser nutrido de alguma forma. Quantas vezes o médico, às vezes, libera vamos supor, um pote de sorvete, né? Um sanduíche do Mac dentro do hospital? É porque um paciente que está com fome já não come há 3 dias. Ele não tem fome. Ou vai fazer uso de sonda, ou vamos apelar para alguma coisa muito gostosa para que ele comece a comer novamente. Então vai depender muito. E às vezes são pequenas coisinhas que dependem da gente que a gente não faz. Né? Não deixar que a alimentação transcorra. Vamos supor, ter um paciente do lado, né, que defecou. Você viu que ele defecou, mas aquele paciente não é seu, você não vai lá trocar ele. Mas se você não troca, o outro paciente que está com um lanche ali para comer não quer comer mais porque está com mau cheiro no quarto. Só porque você não quis trocar aquele outro paciente. Repare que são detalhes que você pode... Aqui não é uma aula para nutricionista, mas que através da nutrição você tem que entender o seu papel e que pode interferir muito nessas questões de nutrição, a sua função. Muitas delas estão diretamente ligadas às atribuições e responsabilidades do profissional de enfermagem em suas diversas áreas de atuação. O exemplo que eu acabei de dar, certo? Às vezes é um cuidado que é da enfermagem que vai favorecer a que esse paciente se alimente. Responsabilidade do profissional da enfermagem. Vamos lá. Registrar as medidas antropométricas, né? E aí saiu a altura lá embaixo, mas é em cima. O peso, o comprimento, anotar, né? Anotar. Às vezes até são dados solicitados, né? E que você vai fazer, anote. Às vezes você está em um setor que é imprescindível, principalmente quando se trata da área do diabético, né? Peso, altura, pediatria, né? Anote. Para um nutricionista vai ser excelente, para a equipe toda. Então, registrar as medidas que você fez. Se você não fez, certo? Então, é o peso, o comprimento, a altura. Isso existe em hospitais que são frequentes. Até peso de fralda se tem em algumas instituições, né? Para fazer o controle hidroeletrolítico, já que a criança faz xixi na fralda.
Conhecer a prescrição da dieta a que o paciente está sendo submetido, né? Ora, eu tenho um paciente que está com uma sonda nasogástrica. Ele precisa ser alimentado, a alimentação é por sonda, que vai do nariz para cair no estômago. Aí daqui a pouco a copa vem e coloca lá uma laranja, um pedaço de queijo, fruta, tudo em pedacinho. Poxa, se você está cuidando dele, a copa, a nutricionista, deve saber que ele está fazendo uso de sonda. Se veio daquele jeito ou veio por engano, certo? Ou eles ainda não sabem que está com sonda. Precisa ser avisado, certo? Né? Ninguém vai passar um pedaço de laranja pela sonda, né? Observar a aceitação da dieta pelo paciente, informando ao médico e ou nutricionista responsável as possíveis intercorrências, foi o que eu acabei de falar, né? Se ele recebe uma alimentação, o médico só vai lá 1 ou 2 vezes no dia, certo? A nutricionista quando vai, porque ela só vai quando necessário. Quem é que está mais presente com o paciente? Somos nós da enfermagem. Então, somos nós que precisamos anotar, informar com relação à aceitação da dieta. A recusa da dieta. Recusou por quê? Você tem que pesquisar, você tem que se colocar. Ah, mas é um paciente comatoso, mas é um paciente comatoso e que ele toma a dieta dele pela sonda, provavelmente. Certo? E que muitas vezes você tem alguma dificuldade na administração dessa alimentação pela sonda, você vai ter que informar, certo? Observar e informar a equipe de saúde as alterações funcionais relacionadas à alimentação. Se seu paciente está com diarreia, se está com vômito, se está com distensão abdominal, se está com algum tipo de constipação ou obstipação, é você que tem que dizer. Principalmente se é um paciente que está no leito, ele não levanta para nada. Você que precisa ter conhecimento disso. Muitas vezes ele não vai responder, mas você vai observar, vai olhar, se ele tiver de fralda, vai olhar a fralda. Se ele puder responder, o senhor já fez cocô e xixi hoje? Muitas vezes ele tem vergonha de dizer, ele não está levantando, ele tem que fazer no leito. Tem que pedir a paradeira. Ou, às vezes, nem a paradeira ele dá para colocar nele. Aí você tem que dizer, eu digo, faça aí mesmo, que depois eu limpo. Certo? Então, geralmente, os pacientes com fralda é até mais fácil da gente ter essa... Mas a gente tem que olhar. Quando a gente vai dar o banho no paciente, a gente aproveita e olha tudo, faz uma faxina, uma vasculha nesse paciente. Estimular o paciente e informá-lo acerca da importância de seguir rigorosamente a dieta prescrita. Esse também saiu com um asteriscozinho ao lado de a seguir, mas não era. Teria que completar a importância de seguir rigorosamente a dieta, certo? Principalmente para aqueles pacientes que não querem comer, né? Por algum motivo, ele não quer comer. Ele não está com fome, certo? Então, alguns deles precisam ser, olha, mesmo que o senhor não sinta fome, tem que comer. O senhor não quer sair daqui logo, não? A alimentação que vem para o senhor é para evitar que o senhor se encharque de medicação. Ou seja, vai depender muito da conversa que você tem com esse paciente. A forma, o poder de persuasão que você tem com esse paciente. E principalmente, quer ver um local que é trabalhoso para a gente? É pediatria e geriatria. Muito mais em pediatria. Porque a criança, muitas vezes, não quer comer aquele tipo de alimento. Uma criança que está acostumada a tomar sorvete, a comer batata frita, a comer salgadinho, vai querer comer salada? Não vai. E aí a gente vai ter que se rebolar juntamente com a nutricionista para ela ver o que ela pode fazer para fazer ele comer o própolis que ele tem que comer. Entendeu? Aí vai fazer uma carinhas, né? Vai embutir esse alimento. Hoje já existe vários, e a nutricionista é craque nisso, né? Auxiliar o paciente, se necessário, na administração de suas refeições. Ó, gente, tudo que o paciente puder fazer sozinho, ele mesmo, né? Ele se autoajudar é melhor, até para que ele tenha uma resposta satisfatória, certo? Mas se ele não pode, quem tem que fazer é a gente. Às vezes ele não está em uso de sonda, mas precisa que as colheradas sejam dadas a ele.
bote sua luva, vá. Ô, gente, eu não vejo nada, sinceramente, nada demais. Mas por que você está falando assim? É porque tem gente que tem nojo. Tem gente que é aquele paciente que é ânsia de vômito, né? Bota para dentro, bota para fora. Certo? Então, assim, você tem que ter essa paciência. Ele depende de você. O paciente é nosso dependente. Procurar tornar a hora das refeições um momento de prazer para os pacientes. Poxa, já tem o cheiro da comida, que é gostoso. Mas não deixar nada sujo, roupa suja de junto. Um outro paciente sujo de algum tipo de eliminação, né? O calor para esse paciente, às vezes até depois que você dá um banho nele, ele já tomou o banho dele de manhã cedo, pronto. Mas ele está suado, você sente que aquele odor de suor abafado, você pega, dá um banho nele, ele melhora, até o apetite abre, ele se sente mais leve. Isso é com a gente. Que você vai, toma um banho, você fica mais leve. Para a gente, no dia a dia, hoje já se perdeu muito isso, infelizmente, já se perdeu. Mas o sentar à mesa, o comer com a sua família, com pessoas que você gosta, né? O conversar no horário da refeição, não uma conversa pesada, certo? Mas assim, você ter assim uma mesa bem feita e que não seja a mesa, que seja você com você mesmo, mas que seja em um momento prazeroso, assistindo talvez até uma televisão, que hoje está difícil você ligar a televisão para ver uma notícia boa aliás, tem gente que gosta. Nesses programas sensacionalistas, é justamente na hora do almoço, a facada, o tiro, o desastre, arrancou a cabeça, aí a miséria toda é na hora do almoço. É bater na mesa, é chamar, e que venha o povo. Tem gente que gosta. E aí depois a gente fica sem saber por que é que a gente não se alimentou da forma que deveria. Informar ao paciente e seus familiares o funcionamento e as rotinas do serviço de nutrição, né? Que hora sai o café da manhã, tem lanche 10 horas, 11 horas é o almoço, 15 horas tem um lanche também, às 18 horas sai a janta, e lá para umas 10 horas tem o que eles chamam de colação, ou seja, sai um copo de leite, ou uma vitamina, ou um suco com os biscoitos, ou seja, uma alimentação leve. Tudo isso você tem que informar ao paciente e ao familiar. Inclusive até o próprio familiar, olha, o alimento que sai aqui no hospital é só para o paciente, certo? Aí, nessa hora, a senhora pode ir informar onde é que tem um alimento mais próximo, certo? Ou seja, essas informações com relação à alimentação dentro do hospital é função nossa da enfermagem informar. Qual é a estrutura de uma unidade nutricional hospitalar? Gente, aqui tá só para nível de informação de vocês, que eu acho que é uma coisa óbvia, né? Ou seja, quando um hospital vai ser planejado, não é só a presença de um engenheiro que se tem para planejar um hospital ou uma clínica de grande porte. Vai ter o engenheiro, vai ter o médico, vai ter o enfermeiro, vai ter o nutricionista, ou seja, determinados profissionais de determinadas áreas, porque vão ter que existir estruturas no hospital que a informação, quem tem, é o pessoal da área de saúde. Por exemplo, quando vai se fazer o centro cirúrgico, é importante o enfermeiro lá. O enfermeiro vai falar, olha, o canto da parede tem que ser arredondado. Olhe, o canto da parede com parede, parede com chão. Olhe, tem que ter pontos de eletricidade. Olhe, as janelas têm que ser teladas. Olhe, a luz tem que se aproximar da original. Ou seja, detalhes que provavelmente um engenheiro não teria essas informações porque é da área de saúde. Da mesma forma, a nutricionista. Ela vai citar o que é que ela precisa no setor de nutrição. Então, veja só. O que é que ele diz aqui? Vamos ler, porque nem eu entendo dessa estrutura da unidade nutricional. Essa estrutura tem por objetivo planejar, confeccionar e distribuir a alimentação normal. Então, repara o que ele está dizendo.
A unidade de nutrição, ela tem desde fazer todo o planejamento, fazer a comida propriamente dita, não é confeccionar, fazer a comida, né? Vai distribuir. Ou seja, tudo vai acontecer naquela área. Então, tudo naquela área tem que condizer, tem que dar segurança ao nutricionista, ou seja, não é só botar uma touca e uma luva. Você tem que ter uma estrutura, certo? Às vezes eu vejo, se a aula fosse presencial, vocês iriam fazer uma feira nutricional, certo? E aí vocês vão todos de capa, vão com a touquinha, vão com luva, que é o adequado. Você não pode manusear alimento sem estar paramentado, mas não é só isso. Existem outras coisas, certo? Sempre que possível, atendendo hábitos e preferências alimentares. Suas áreas de atuação e respectivos profissionais são assim distribuídas. Lá vai. Setor de armazenamento é o local, é como o almoxarifado, aonde você vai estocar esses alimentos, né? E ora, quando você fala um setor de armazenamento de alimento, não é a mesma coisa de que medicação. Até porque o alimento é perecível. Você tem que ficar atento. Existe uma data de validade que transcorre muito rápido. Tem a questão do acondicionamento. Então, existem alguns detalhes que, se você não tiver cuidado, você vai perder o alimento. Vez em quando vocês veem, lá nesses programas de agricultura, é que depois que colhe o alimento, o que é que eles fazem? Eles vão ensacar, vão armazenar, e a depender do local, tem que ter cuidado, porque senão você perde tudo, né? A umidade, então, é craque em fazer isso, fazer você perder os alimentos, né? Setor de produção é aonde você vai confeccionar, onde você vai ter o cozinheiro e o auxiliar de cozinha. É ele que vai montar sob a orientação do nutricionista. A nutricionista vai dizer, olha, o alimento vai ser esse, ele vai ter lá uma basezinha, como se fosse como se fosse um prontuário, né? Em que o médico, no caso, é que diz o que a gente vai fazer. Nesse caso aí, seria a nutricionista, o que é que ela quer que faça, certo? E quem é um cozinheiro de hospital já tem uma prática, certo? Porque ele vai também ter, não é só cozinhar no fogão, no forno, é cozinhar muitas vezes que nem precisa o cozimento. É o preparo para colocar dentro de uma determinada estrutura para dar na veia daquele paciente. Então, ele vai ter uma alimentação líquida. Então, ele precisa estar atento no que ele está preparando. Setor de distribuição. Quem faz isso é a Copa, né? É a Copa que vai lá, pega o alimento todo já prontinho, já na marmita, todo mundo acha que já conhece, parece uma panelona, e vai levar. Às vezes até existem hospitais que terceirizam a alimentação e vem tudo nas marmitinhas de isopor. O fato é que a Copa pega tudo que tem que distribuir para até chegar ao paciente e que vai fazer a distribuição desses alimentos. Setor da administração é quem vai planejar, que vai comprar, que vai organizar, que vai supervisionar, e a nutricionista está à frente, certo? Essa coisa de dizer o que é que se vai comprar, quem vai dizer isso, a nutricionista, vamos supor, vamos comprar um saco de batata pré-cozida, para quê? Para fritar? No hospital, dificilmente você vai ver as batatinhas fritas lá. Então, a nutricionista precisa estar lá. Setor clínico, quem prescreve, quem vai acompanhar o paciente, quem vai orientar, quem vai avaliar a dieta, isso é a nutricionista também que vai fazer. Então, você repare que seja em qualquer setor, está todos os setores submissos à nutricionista, certo? Vamos lá. Qual é a nossa clientela? Quem é a nossa clientela? Óbvio, é o paciente. Cliente, né? Hoje as terminologias, tem muitos hospitais que já adotam em falar paciente, falar cliente. Então, a clientela é composta pelos pacientes que estão hospitalizados, seus acompanhantes e os profissionais de saúde que estiverem de plantão. Porque a nutricionista, gente, ela não monta só o paciente, não. Ela também determina para os profissionais que atuam naquele hospital. Então, a nutricionista, hoje, inclusive, a gente não vê nutricionista só no hospital.
Existem nutricionistas em restaurantes, em determinados setores que exijam a questão da alimentação, né? Supermercado. Ou seja, gente, hoje o nutricionista, ele tem, assim, um amplo caminho, amplo setor para ele atuar, certo? Por isso que hoje quem faz, existe hoje o técnico em nutrição, certo? E que ele atua em diversas áreas. Ele é a mão direita do nutricionista, certo? Então é importante vocês entenderem que o nutricionista em um hospital não é só o paciente, ele tem todo o quadro de profissionais, né, que trabalham naquele hospital, e se for também a questão se lá distribui, né, para os familiares, para os acompanhantes, é ele também que vai determinar, certo? Quais são as refeições que acontecem? Desde jejum, né, colação, que é aquele lanchinho, almoço, o lanche propriamente dito, jantar e a ceia, né? Que seria assim, mais ou menos aquela coisa mais tarde também. Os termos, cada hospital, depende da rotina, é ele que fala, certo? Isso aí, no caso, para os pacientes. De jejum, almoço, jantar, ou seja, gente, olha, nós tomamos café da manhã, tem o lanche das 10 horas, tem o almoço ao meio-dia, tem o lanche 15 horas, quer dizer, quem pode, né? Tem a janta às 19, 20 horas, depende de cada hábito familiar. E lá às 10 horas tem pessoas também que... Ou seja, depende da rotina do hospital. Aqui só está licitando quais são as refeições que podem acontecer dentro de um hospital. E os termos que são utilizados por lá. Então, é importante você saber que todos eles, quem vai determinar, quem vai montar, quem vai planejar, é a nutricionista. Atenção! Compete ao técnico de enfermagem registrar a quantidade da dieta aceita pelo paciente, ajudando a alimentar-se caso não consiga fazê-lo sozinho. E observar os horários de prescrição, tipos de administração e estado de conservação dos alimentos fornecidos. Às vezes pode acontecer, eu já vi, inclusive, foi para um médico, inclusive. Ele recebeu, eu achei besteira, mas ele recebeu a marmita dele para o jantar e veio como é que chama? Uma bananazinha nanica, toda pintadinha, toda preta, né? E ele colocou em relatório, chamou de fruta podre. Olha, eu, Norma, não sou assim fã de banana. Eu gosto, mas não sou fã. Mas se uma banana for assim, toda pintadinha, muito madura, eu não gosto. Eu prefiro a banana... eu ia pedir mesmo. A banana meio de vez, pra mim, é melhor. Ô, gente, desculpa aí, deixa eu tomar um pouco de a garganta secou aqui. Certo? Eu não gosto, eu gosto da banana meio de vez. Não sei se vocês já repararam, aquela banana orgânica, ou a banana quem tem um sítio, quem vai para o interior, que pega a banana do pé, que não amadurece de forma que o comércio geralmente amadurece. É uma banana doce, coisa que é difícil você encontrar uma banana doce, certo? Então, assim, muitas vezes pode acontecer de vir algum tipo de alimento com algum problema. E aí vai ter que voltar. Você vai ter que relatar. E esse médico relatou, ele fez um relatório, agora chamando a fruta podre. E não estava podre, ela estava madura demais. Porque às vezes a gente usa determinados termos, né, que agridem tanto, que dá uma intensidade que não existe. Às vezes, vamos supor, é um leite que você coloca... Leite é craque em fazer isso. Você bota o leite no copo, só quando você vai experimentar que você sente um sabor meio que azedo. Então, você tem que relatar isso. Né? É um pão que veio com uma quantidade de mofo, né? Uma areazinha com mofo. Ou seja, gente, tudo somos nós da enfermagem que vamos ver, vamos avaliar e vamos registrar e informar o pessoal de nutrição. Porque a gente não pode julgar
Ah, foi errado por isso ou por aquilo. Negligência, às vezes acontece. Mas às vezes não. Às vezes é uma questão de quantidade de trabalho que a gente deixa passar uma coisa ou outra que não pode, mas não é para ser, certo? Quais são os tipos de dietas oferecidas nos hospitais? Vamos lá. Dieta normal. Ela também às vezes chama dieta livre, certo? O médico determina isso. Ó, a dieta dele está liberada, viu? Dieta livre, né? Ou seja, uma dieta normal, ela tem que ser uma dieta, apesar de ser normal, apesar de ser livre, tem que ser balanceada, certo? Ou seja, geralmente, quando uma pessoa não tem nenhum tipo de restrição alimentar, pronto, dá para montar uma dieta básica. Repare que ali tem a salada. Qual é a nossa dieta rica, completa? Feijão, arroz e salada. Tá completíssima. Olha o que tem aí. Ó, aí dá para ver que são duas fatias de frango, né? Você tem o feijão, você tem o arroz e você tem a salada. Aí o paciente vai cortar a sua comidinha, vai mastigar e vai ingerir. É uma dieta normal, certo? Dieta especial. Aquela que, apesar de possuir os nutrientes adequados, tem suas características físicas e químicas modificadas, ou quanto ao sabor, ou quanto à temperatura, ou quanto à consistência, ou quanto à via de administração, ou quanto à quantidade de resíduo. Por exemplo, uma dieta líquida. Olha, o paciente só pode ingerir a dieta líquida. Ou ele está com uma sonda, certo? E ele não vai poder ingerir sólida. Ou ele está com algum problema a nível de eliminações, né? Quem tem uma dieta rica em fibras, às vezes tem a questão de problemas intestinais. Ou seja, são diversos tipos de modificações que vai conferir a essa dieta ser uma dieta especial. Certo? Uma pessoa que tem colostomia, que é aquele orifíciozinho no abdômen que sai as fezes, que vocês vão ver isso lá para o lado de cirúrgica. Ou seja, a dieta vai ser modificada. Certo? Existem dietas que tem que ser pobre em fibra. Por exemplo, um paciente que está com diarreia ou disenteria. Se ele tomar uma dieta, se ele se alimentar com uma dieta rica em fibra, o peristaltismo dele vai o quê? Acelerar e vai piorar a situação. Já que para ele estar com diarreia, o peristaltismo já está existindo com uma velocidade muito grande. Se ele bota a fibra, vai aumentar ainda mais a velocidade, então não pode. Certo? Uma pessoa que está com constipação ou obstipação, ele não pode ingerir determinados alimentos obstipantes. É o caso da banana, é o caso do caju, é o caso do quiabo. Então, a depender do quadro dele, as modificações vão acontecer e é justamente por ter essas modificações que a dieta é tida especial. Dieta hiperproteica, ou seja, é aquela dieta rica em proteínas. Hiper, muito, proteica de proteína. Então, assim, a quantidade de proteínas aí vai ser maior. Eu não vou ler isso aí tudo não, viu, gente? Onde é que você vai ver muito essa dieta? Na clínica cirúrgica. Pacientes que terminaram uma cirurgia, geralmente, se ele não tiver uma contraindicação, ele vai ter uma dieta hiperproteica. Muita carne, muito ovo, muita semente, né? Você está vendo ali, ó, tem aqui, ó, nozes, tem aqui, como é que chama? Castanha, certo? Então, por que você quer aumentar justamente após uma cirurgia para restituir os tecidos, para recompor esses tecidos? Ele precisa agora de uma cicatrização e rápida. Então, a alimentação vai auxiliar. Não vai ser só um curativo, não vai ser só uma solução para fazer o curativo, mas o alimento, algo de dentro para fora. O estado nutricional dele tem que estar muito bom, certo? Dieta hipoproteica, já é o inverso. É algum problema que ele tem, né, com a proteína e que você vai diminuir. Então, a quantidade de proteína é menor, certo? Ou seja, existem pessoas que têm problemas na digestão da proteína, né?
Geralmente o hipertenso tem isso, né? Geralmente o hipertenso, a dieta com baixa de proteína, certo? Ele fala aqui, ó, quem tem insuficiência renal, porque a proteína, para ser eliminada, ela precisa que tenha um sistema urinário perfeito. Né? E se você tem algum tipo de alteração, já vai comprometer essa liberação do excesso de proteína. Dieta hipocalórica, ou seja, com baixa caloria. Geralmente as pessoas obesas, geralmente o diabético, certo? Precisa de uma alimentação que tem, repare que o prato aí é uma saladinha, né? Não é só salada que tem baixa caloria, não. Existem outros, certo? Então aqui, ó, a dieta com menor quantidade calórica, certo? Ou seja, você vai diminuir aqui carboidrato, né? Os lipídios, certo? Principalmente naqueles lipídios que a gordura é saturada, certo? Então, assim, você diminui para poder, provavelmente, você ter uma resposta. E eu falei nos obesos, porque se você quer emagrecer ou se você quer poupar algum tipo de órgão, é isso que você vai. No caso do diabético, muitas vezes a distensão abdominal, né? Aí você diminui para ver se reduz a distensão e ele deixa de comprimir o pâncreas, né? Estou só dando um exemplo, pode ser por outro fator também, viu? Hipossódica, ó, gente, aqui saiu esse I aqui, mas está errado, viu? Não tem esse I aqui, não. Eu vou ver se eu vou tomar que eu lembre, para poder, quando eu for mandar os slides, tirar esse I daqui, viu? Dieta hipossódica, ou seja, pouca quantidade de sal. E essa é bem conhecida de vocês, está na questão dos hipertensos. Você reduz, né? As pessoas que estão com edemas, né, generalizados, geralmente você diminui o sal para evitar a grande ingesta de líquido. Então, a dieta hipossódica, pouca quantidade de sol. E outra coisa, aí nesse caso, a nutricionista entra ferrada mesmo, porque a grande maioria dos alimentos tem uma já quantidade de sal nele. A gente é que tem o mau costume de comer, ó, o saleiro da moça aí na mão, né? Já com o saleiro na mesa, né? Pode usar o limão, pode usar o vinagre. Existem outras coisas que você pode fazer a substituição. Dieta hipolipídica são aquelas pobres em gordura, né? Ainda a mesma coisa, são as gorduras saturadas que mais preocupam a gente, né? Principalmente vem de sutura, as pessoas que têm problema com fígado, com diabetes, porque a gente, até na proteína também, quem tem problemas do fígado tem que ter uma dieta hipoproteica. E nesse caso aqui, a gente está falando aqui de doenças hepáticas, porque qual é a função do fígado? Armazenar. Ele armazena a glicose e ele tem a substância, ele produz bile. Qual é a função da bile? Quebrar as moléculas de gordura, certo? Quando você tem problemas nas vias biliares, quando você tem problema no fígado, consequentemente, você vai comprometer a produção da bile. Então, vamos reduzir a ingesta de lipídios para não requerer tanto desse fígado, certo? Então, ele está falando aqui, ó, gordura saturada, principalmente as provenientes de fritura, indicada no tratamento a dislipidemias, ou seja, aquelas pessoas que têm um corpo disforme, que tem uma dificuldade de metabolizar essas gorduras. Diz a dificuldade, certo? Doenças hepáticas, diabetes, doenças de má absorção, bem como para controle do peso. Tudo está mexendo com a gordura. Então, reduz-se esses lipídios na ingesta alimentar. Hipoglicídica, pobre em carboidrato, pobre em açúcar, geralmente para o diabético, certo? Dieta com controle de potássio. Olha, o potássio é um sal mineral, certo? Ele participa do metabolismo, principalmente metabolismo osmótico do nosso organismo, e ele é muito distribuído nos alimentos. Então, a depender da disfunção osmótica ou algum problema a nível de absorção do potássio ou da liberação dele, vai se promover uma dieta com o controle dele. Se você tem uma dificuldade
de absorção, de metabolizar, você vai fazer uma dieta com controle de potássio, certo? E aí a nutricionista vê isso, aí quem quiser ler, não vou ler não, viu? É porque não é uma dieta assim muito comum, viu? Dieta para o controle da diarreia. Acabei de falar, né? Nesse instante. A dieta geralmente é uma dieta branda, né? E ele fala quais são os alimentos constipantes: batata, arroz, cenoura, chuchu, né? Banana, maçã. A maçã, principalmente a casca. O chá da casca da maçã é excelente para diarreia, certo? Então, assim, você vai usar alimentos que retardem como é que chama? Esse movimento intestinal. Ele tem que retardar, já que você está com diarreia, certo? Tem que dar atenção, ó, especial atenção ao consumo de líquidos, para não ter a desidratação, certo? Na diarreia, são as fezes líquidas e que dentro dela, no conjunto, a quantidade de água é aumentada, né, na sua exteriorização. Então, você perde muito líquido, você perde líquido no vômito, você perde líquido nas fezes, no caso da diarreia e no caso da disenteria. Então, tem que se ter cuidado para fazer a reposição, preferencialmente se for um soro, certo? Dieta para controle da constipação, aí já é o inverso, né? Você está com o intestino preso, os movimentos peristálticos estão lentos. Então, vamos oferecer alimentos que favoreçam essa movimentação. Aí ele cita os exemplos: alface, almeirão, couve, repolho, agrião, tomate, aí fala de espinafre, abóbora, e por aí vai. O mamão, que a gente só lembra do mamão e daquele amarelinho, deixa eu ver, tem aqui, ó, ele? Não tem aqui, não. Esqueci. Ele é o redondinho, melão. Melão, certo? Porque ele é rico em fibra, né? Se você quer ver outra coisa muito... Laranja. Mas a laranja que você coma o bagaço... Aqui, a laranja com bagaço, tem aqui. O bagaço da laranja é excelente. Ela quando entra, ela sai fazendo como se fosse varrendo tudo que está ali no intestino. Então, é excelente o bagaço da laranja, né? Então, é uma dieta que quando você monta ela com esse esquema de alimento, você quer favorecer ou facilitar a saída das fezes. Modificações quanto à via de administração, né? E aí você tem a via nasogástrica e a via enteral, né? Todas elas, ela vai entrar pelo nariz e aí vai até o estômago, nasogástrica. Vai do nariz até o intestino, nasoenteral, certo? Ou parenteral, que é na veia. Existem medicações que têm que ser modificadas para ser dada na veia. Então, ela é mais líquida, sem resíduo, certo? Já a via parenteral, ou já a via nasogástrica, ela é assim, tipo um mingau. Ela é semilíquida e líquida, certo? Porque ela vai ser dada através da sonda, fazendo uso de uma seringa, certo? Claro, evidentemente, isso aí é um assunto, gente, que vocês vão dar isso em fundamentos de enfermagem. Mas eu já estou lhe dizendo que para ser uma dieta enteral, nasogástrica ou parenteral, você tem que colocar ela mais líquida do que sólida, certo? No caso de uma parenteral, não pode ser semilíquida, porque você vai dar na veia, certo? É como se fosse um mingau, você vai dar um mingau na veia, não. Mas você vai dar o mais líquido possível, sem resíduo, certo? Então, assim, seria assim, parecendo um suco sem resíduo das frutas, né? Porque você vai puxar com a seringa e colocar na veia. Então, isso já vem preparada para isso, certo? Na parenteral, você vai usar seringa e agulha, né? Para poder você administrar. Já na nasogástrica, você vai usar sonda, vai usar seringa, porém sem agulha, ok? Bem, uma dieta de nutrição enteral. Ela é utilizada quando o paciente, apesar de apresentar funções gastrointestinais, ou seja, o seu sistema gástrico está funcionando normal, não tem condição de receber por via oral.
certo? Aí a nutricionista faz o preparo, vai mandar e você, na hora que a copa entregar, tá lá no copinho, você vai pegar no copinho, aspirar com a seringa e colocar na sonda nasogástrica. É administrada por sonda de forma lenta e contínua. Pode ser gota a gota também, mas se for na seringa não é gota a gota. Ou imediatamente por porções ao longo do dia. Isso vai depender da prescrição, do quadro do paciente. Por serem diretamente administradas no trato gastrointestinal, as dietas enterais estão propícias a uma contaminação maior do que a oferecida por via oral. Claro, está sendo introduzido no interior do organismo desse paciente uma sonda. Então, é um método invasivo. Você está colocando dentro do corpo do paciente, certo? Então, o risco de contaminação é muito grande, certo? Ela aí. E os cuidados que a gente tem, isso vocês vão ver em fundamentos de enfermagem. Olha aqui, né? Tá aqui o suporte, a ampola da medicação, parecendo um soro, sustentada pelo suporte, que é o mesmo do soro, e aí através da sonda vai sendo inserido. Essa sonda, ela pode ser inserida, porque a gravura aqui, ela tá já, porque existe essa alimentação, já a sonda gástrica, ela não vai pelo nariz, ela vai diretamente no estômago. Ela é enteral, mas não é naso, ela vai diretamente para o estômago. Pronto, certo? Agora, tanto uma como outra, tem o inconveniente do paciente estar com uma sonda e até o sabor não sentir, certo? Mas isso aí é outra questão, é lá em fundamentos. Aqui é só para você ver, ó, essa aqui é gástrica, certo? É uma alimentação que está caindo diretamente no estômago. Aqui seria para nasogástrica, certo? Ou nasoenteral, em que você tem a sonda e você tem o recipiente que você vai colocar o alimento. Esse alimento para estar aqui vai ter que ser ou líquido ou semilíquido, introduzir a sonda aqui e regular. Isso lá em fundamento, aqui é só para você ver como ela é colocada. O que é que você usa? Lá em fundamentos você vai ver, até porque não é vocês que instalam, quem instala é a enfermeira. Você só faz a conservação da sonda e a administração do alimento. Quais são os cuidados que a gente tem que ter básicos com a alimentação enteral? Sua manipulação e preparo deve ser realizada em área específica. Então, quem está lá na parte, né, de confecção do alimento, tem que ser uma área que seja própria para o mesmo setor que prepara o arroz, o macarrão, a carne, não pode ser o mesmo que vai preparar uma alimentação desse porte, certo? A dieta enteral não industrializada deve ser administrada imediatamente, porque não tem conservante, né? Após a sua manipulação. Com relação à industrializada, observar as recomendações do fabricante. Então, seria aquela mais natural, né? Que você prepara, mas também tem aquela que vem já de fábrica, já vem pronta. Então, assim, você, a depender do que o fabricante está lhe dizendo, você vai confeccionar, vai preparar ela para dar ao paciente. Seu transporte deve ser efetuado em recipientes térmicos exclusivos, no máximo 2 horas. Então, você repare que existem algumas normas, né, para a conservação desse alimento. Quando necessária a sua conservação na unidade de enfermagem, mantê-la sob refrigeração em geladeira exclusiva para medicamentos, certo? Geralmente é até na própria geladeira que conserva as vacinas. Aí vai conservar também as medicações que é para colocar para insulina. E aí, no caso, também você pode utilizar para conservar esses alimentos, certo? Isso vai depender muito da rotina. Talvez até tenha uma geladeira para cada tipo de substância. Ou é medicação ou é alimentação. Realizar a correta lavagem das mãos, tanto ao receber a dieta, quanto antes de administrar. Sem comentário isso daí, viu? Antes de iniciar a administração, confirmar a localização da sonda e sua permeabilidade, bem como o nome do paciente, hora e a dose.
Pronto. Mas aí, essa forma da localização, vocês vão aprender lá em Fundamentos de Enfermagem. Mas aqui é para você saber que antes de você administrar, tem que confirmar, será que está no estômago mesmo? Será que está no sistema digestório? Lá vocês vão saber como é. Tem os testes que vocês aprendem para saber se está ou não, certo? Devem ser observadas as possíveis complicações decorrentes da administração, diarreia, vômito, distensão abdominal e outras, certo? Ele está tendo uma via diferenciada e você tem que acompanhar, porque senão, às vezes, em vez de estar fazendo um benefício, está prejudicando esse paciente. Na administração de sua forma intermitente, porções ao longo do dia, realizar aspiração gástrica antes de cada refeição, visando avaliar seu aproveitamento. Você vai pegar, adapta uma seringa na sonda e puxa para ver se vem algum resíduo alimentar, certo? Mas volto a dizer, gente, aqui é para que você tenha o conhecimento do que fazer. Em fundamentos, você vai pôr em prática isso daqui, viu? Por isso que a gente não pode falar isso agora, que vocês vão ver lá na frente ainda. Aqui não é técnica, aqui é nutrição. Bem, aí ele fala agora na nutrição parenteral. É administrada, isso muito raramente a via subcutânea, viu? É a menos utilizada em virtude das limitações, mas a mais utilizada é a endovenosa. E aí você vê aqui, ó, um polifix, né? Tá na veia, e aqui o cidadão administrando o alimento. Então, o alimento tem que ser líquido. Aqui ele só está citando e mostrando para você o que é a nutrição parenteral. É aquela que é dada mais comumente na veia, porque essa subcutânea dificilmente, eu nunca vi, mas sei que existe, tá certo? Bem, gente, aqui foi o último slide de vocês, certo? Espero que tenham gostado, né, da aula. Fiquem com Deus, certo? Paz, muita paz, certo? Para que a gente consiga viver, gente. Tá bom? Beijo no coração de vocês.